Muito bem, bom dia a todos. Hoje nós vamos trabalhar aqui em Gandamer. Vamos continuar, estamos desenvolvendo, uma série de aulas em Gandamer. Gandamer é vamos dizer assim, uma construção, É uma construção, não só hermenêutica, o seu pensamento, a sua teologia, a sua filosofia, a sua proposta. Não. Gadamer, para mim, ele é um filósofo, um hermeneuta, que ele dialoga com todas as áreas do saber, do pensamento, da construção cognitiva do ser. Ele vai nos conceder a oportunidade de nós visualizarmos os horizontes que vão ir de encontro a proposta hermenêutica, dialogando e interagindo com várias áreas, vários pensadores, várias posições, pressupostos, e isso nos causa e nos concede um enriquecimento, uma visão de mundo muito ampla para podermos realmente fomentar, toda uma expectativa, todo um contexto, toda uma construção. E o que eu considero também de suma valia e importância, que a hermenêutica filosófica em Gandamer, ela é ampliada no seu último grau, nessa última dimensão, nessa última esfera. Então, é imprescindível para um filósofo ele ter pelo menos uma visão de mundo, do Gandamer, uma cosmovisão do Gandamer. É o mínimo que pode se esperar, porque Gandamer é o norteador da hermenêutica, do pensamento, da interpretação do pensamento, de muitos, vamos dizer assim, teóricos, não só contemporâneos, mas também teóricos do período da modernidade, tá? E até do período clássico da filosofia, porque ele também vai trabalhar muito com Platão. Gandamer também ele desenvolve muito a questão da filosofia platonista. Muito bem, vamos então ver algo hoje. E hoje eu vou tratar sobre a hermenêutica histórica, tá? Aonde ela deve começar, segundo Gandamer. A hermenêutica histórica. Então, a hermenêutica histórica, segundo Gandamer, ela deve começar, tá? Primeiramente, abolindo a oposição, abolindo toda aquela estrutura contrária entre tradição e ciência histórica. Eu até nem colocaria estrutura contrária, eu colocaria toda a resistência entre tradição e ciência histórica, tá? E uma outra questão também interessante vermos que entre a história e o conhecimento da história há uma ação, há um desenvolvimento que é chamado de Wirkung, no germânico, no alemão, Wirkung, e que é justamente o desenvolvimento da tradição, como ela se desenvolve, como ela se vai construindo, vai se formando, tá? Como é que ela vai perdurar também. E a ação que vai propor uma investigação nessa tradição e nessa estrutura histórica, porque toda uma tradição se torna uma estrutura histórica. Então vão formar o que essa investigação? Vão formar justamente uma única, segundo Gandamer, análise que só poderia encontrar um drama de ações recíprocas. Tá?
uma outra questão que eu considero também importante é que nesse sentido, nesse aspecto, nessa proposta que nós estamos desenvolvendo, nós vamos ver que a compreensão, que o compreender a consciência histórica pode até parecer, a um primeiro olhar, algo que venha a ser totalmente radical, tá? Algo que venha também ser uma nova concepção, algo novo, né? E quando surge o novo, aí surge também os impactos e as controvérsias. Como pode até parecer também nesse aspecto, à primeira vista, algo que venha a construir e nos propor e apresentar uma relação humana, tá? Uma relação humana com o passado. Então é uma volta ao passado, uma rememorização, um processo de rememorização. Em outras palavras, o que então vai ser importante, vai ser significativo, é reconhecimento, o reconhecer o momento da tradição, tá? Como ela é construída, como ela é desenvolvida, no comportamento histórico e na indagação, principalmente pela sua produtividade hermenêutica, tá? Pela sua produtividade hermenêutica. Mas uma outra questão também que eu considero importante nós estarmos aqui ressaltando, que é justamente quando vemos e observamos o fato. E esse fato, como ele é desenvolvido nas ciências do espírito, que já falei em outras aulas, que são a nomenclatura utilizada para as ciências humanas, que foi até proposto por Hegel, né? Que esteja atuando, tá? Principalmente na construção e no momento da absorção da tradição. Tá? Uma outra questão também que, nesse sentido, vai surgir a inclusão, tá? De uma forma de absorção de uma verdadeira essência e de uma característica máter de toda uma metodologia inerente dentro da tradição e do procedimento em que está sendo transmitido a tradição, como ela está sendo apresentada, relatada, discorrida, tá? Dialogada, não é? E aí nós vamos ver que nesse aspecto pode até haver, e é claro que pode-se haver, uma possibilidade de um esforço histórico que seja finito no homem, tá? E que possa até apagar completamente os indícios da sua finitude, ou dessa proposta finita. Dessa proposta finita fica melhor. E também a história, ela vai ser desenvolvida a partir de outras histórias de ciências da natureza, né? Como, por exemplo, biologia, que é um exemplo, tá? Que é uma porção da história do espírito humano e é um reflexo dos seus destinos. E uma outra questão também que eu considero importante, que o investigador da natureza, ele vem a escrever a história da sua ciência a partir do estado atual dos seus conhecimentos, e isso não é uma mera ingenuidade histórica, é o que defende o Hans-Georg Gadamer. Então, Gadamer vai dizer que o seu interesse pelos erros, tá? E pelos desvios é algo que se considera meramente histórico, pois é um progresso de uma investigação. E como progresso de uma investigação, se torna, claro, um critério autoevidente a ser considerado. E também quero colocar que deve-se levar com isso
na consideração de um momento histórico no progresso da ciência, tá? E da sua natureza, ou da própria matemática constituinte apenas como um interesse secundário, constituindo-se apenas um interesse secundário, tá? E esse valor cognitivo dos conhecimentos da ciência da natureza, ou até da própria, ciência exata, e aí eu coloco como exemplo a matemática, vão permanecer intocados por esse outro interesse que vai ser das ciências do espírito, que vão estar inserido com maior abrangência dentro da transmissão do conceito da tradição. Então, é essa contestação, segundo Garmammer, que ela vai propor uma forma operante entre ciências da natureza e os momentos da tradição e os reflexos que ela vão causar nas ciências do espírito. Era isso, então, que nós tínhamos para falar hoje, porque eu estou trabalhando só com breves lampejos aqui sobre Gandammer. Obrigado a todos.